agora. Muito obrigado. Convido agora o professor Fernando Passos, da FEComércio. Bom dia. Aqui. Bom dia. Agora sim, obrigado. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor senador Ângelo Coronel, que muitas esperanças nos traz nesta presidência. A FEComércio da Bahia também estive com eles em reunião, mandaram um grande abraço ao senhor e disseram de como o senhor tem sido importante na luta para as empresas do Brasil. Diferente do professor Satiro, eu tenho trabalhado a questão do código há mais de 10 anos também, e eu não tenho dúvida nenhuma que o esgarçamento dos valores empresariais, ele existiu pela falta de um código comercial. A força simbólica de um código é essencial para a alteração não só da cultura, como também das decisões judiciais. A força de um código, olha o que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor. Eu sou mais velho que o Satiro foi meu calouro muito distante. Eu me lembro do Código Comercial, do Código de Defesa do Consumidor. Nós participávamos de reuniões no seio empresarial e todos achavam que o Código de Defesa do Consumidor ia acabar com a vida dos empresários e das empresas. Foi um caos naquele momento, em 1990. E nada disso aconteceu porque o Código, com a sua força simbólica, se impôs e impôs várias de suas motivações. Eu quero lembrar aqui, senador Ângelo Coronel, uma audiência aqui do Senado, quando da alteração da lei das falências, lei de recuperação judicial, quando o professor Fábio Lhoa lutava para a inserção de um capítulo sobre a UPI isolada e que ela não traria a responsabilização e a sucessão. Os senhores senadores tinham dúvida se isso seria bom ou se favoreceria a fraude, e não houve quem defendesse que seria um artigo da lei, ou vários artigos da lei da UPI, a consubstanciar fraudes no sistema. E o professor Fábio Lhoa lutou, os senadores atenderam, a UPI hoje, essencialmente, ela salva empresas, salva empregos, e ela consegue trazer aquilo que o professor Satiro diz, que é um resultado efetivo para a sociedade. Eu trabalho com algumas recuperações judiciais que seriam cemitérios de ativos empresariais do passado, sem a satisfação de nenhum dinheiro para a massa credora. E com a UPI, porque foi positivado, e porque existiu uma positivação, aqui não haverá sucessão. E o tema foi levado ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo disse que era constitucional porque protegia outros valores constitucionais, não somente um dos valores. Nós tivemos esse acerto. Hoje entra dinheiro em massa, que paga boa parte, principalmente, dos trabalhadores, dos credores preferenciais. Coisa que não existia no passado. Mas isso só existiu por causa da positivação. Depois nós tivemos a questão do grupo econômico. Quantas empresas pequenas no Brasil foram à falência com o patrimônio dos empresários totalmente confiscado, sob as mais diversas formas, porque nós não tínhamos uma definição do que era grupo econômico. Quando tivemos uma definição pela reforma trabalhista do que era grupo econômico, nós passamos a salvar essas empresas e trazer os empresários para o mundo dos negócios. O professor Satiro sabe, todos que estão aqui, que são professores de Direito Comercial, sabem, eu sou professor de Direito Comercial há quase 30 anos, nós não temos coragem de encorajar nenhum parente nosso a entrar no mundo dos negócios no Brasil, porque a responsabilização, a limitação da responsabilidade é inexistente. E é uma fraude que o Brasil comete com as empresas. Quantos dos nossos clientes faliram, tiveram seus bens expropriados porque acreditaram no país e não cometeram fraudes?
Portanto, o código, na minha visão, eu acho que está muito dentro do que o Renato também falou, o código, ele traz essa força simbólica de dizer, não vai desconsiderar aqui a personalidade se não houver objetivamente questões a serem desconsideradas. Os princípios expostos desde o primeiro projeto, e agora nós temos aprimorado a questão dos princípios, vem trazendo uma saudável vida empresarial e vem trazendo segurança jurídica. É claro que todos vamos dizer, mas o judiciário assim a considerará? Vai considerar. Se houver essa luta entre os princípios, o judiciário optará por uma ou por outra. É óbvio. Veja o artigo 170 da Constituição Federal. Quantos são princípios ali quase antagônicos? Pelo princípio da proporcionalidade, o judiciário tem atuado bem em buscar o resultado final do bem comum, porque senão nós não conseguiríamos conviver com tantos princípios lá no 170. O que falta, a única categoria que leva o país e que não tem regulamentação alguma é a categoria empresarial. São os empresários que não têm segurança jurídica. O código poderá trazer. Aqui está a minha Bíblia. Eu vou seguir este código, com esses princípios. E aí eu concordo um pouco com o professor Satiro na questão de que nós começamos o código com ele muito extenso, com muitas regras que poderiam ser suprimidas. Acho que essa comissão pode realmente promover um certo enxugamento das disposições daquele projeto do passado para um projeto um pouco mais limpo, nessa linha que eu falo do valor simbólico de um código comercial. Acho que o código pode cumprir, essa comissão pode cumprir com essa função. E eu queria, nessas palavras, senador, cumprimentar aqui o nosso querido Dr. Luiz Lemos Leite, que é o presidente da ANFAC, que comemorou 90 anos, nobre senador, e que há 38 anos luta pelo setor do fomento. E pedir a Vossa Excelência que não deixe faltar do Código a regulamentação do fomento mercantil. Nós fizemos essa regulamentação, a proposta inicial, com o setor. Como disse o professor Satiro, como disse Renato, nós unimos todo o setor para buscar um texto que regulamentasse o fomento mercantil. Faz 38 anos que ele luta por isso e está aqui no auge dos seus 90 anos, prestigiando essa Assembleia e pedindo ao Senado da República que coloque no Código Comercial o capítulo da recuperação, do fomento mercantil. Também, nobre senador, eu sou um entusiasta do enxugamento, mas com cuidado, porque boa parte do Código era destinado ao comércio marítimo. E nós precisamos atualizar o comércio marítimo. Alguns dizem, mas não precisa porque os princípios já se usam, as convenções internacionais. Eu fui ao Tribunal Marítimo no Rio, eu tive com os juízes que julgam lá no Tribunal Marítimo do Rio, eu fui investigar, e eles disseram, não é verdade, nós ainda temos que julgar com base no Código Comercial de 1850. E me deram várias das suas decisões com base no Código de 1850. O tribunal, eles pediram a atualização e foi feito com o setor também. De alguma forma, ou aqui ou ali, o direito marítimo tem que se atualizar, porque nós nascemos do direito marítimo, inclusive. O comércio surgiu depois da regulamentação do direito marítimo. Todos os estatutos das cidades que fizeram surgir os grandes princípios que temos até hoje no direito, na Idade Média, eles regulamentavam o direito marítimo e não o direito terrestre. Só lá nas ordenanças de 1673 é que fomos pensar um pouco em comércio terrestre. Portanto, acho indissociável. De alguma forma, penso que a comissão poderá ratificar essa ideia do direito marítimo, ou aqui, ou lá no Código Comercial, de alguma forma. Nós precisamos aproveitar o Código Comercial para que consigamos isso também. Com esses dois exemplos, da UPI, que me parece o mais extraordinário de todos, salvou o país porque nós positivamos.
Quantos juízes, até hoje, não aceitam a não sucessão? Eu tenho vários casos, na área trabalhista, como disse o professor Satiro, todos os casos nós conseguimos a suspensão até o TST, todos os casos nós conseguimos, porque nós temos norma específica de UPI. E a própria Justiça do Trabalho está tendo que respeitar. E é isso que queremos fazer, um Código de Defesa da Atividade Empresarial. É a única atividade que não tem a sua própria defesa. Como que nós vamos continuar com essa balbúrdia dos princípios? E, portanto, somente um Código Comercial poderá elevar novamente as empresas à categoria que merecem. Quero também dizer ao Renato, e vou terminar, senador, o Renato disse uma coisa muito importante. Os grandes, de alguma forma, se seguram. São os pequenos negócios que precisam dessa proteção universal que somente um código poderá lhes dar. Alguém aqui disse, os empresários precisam andar com advogados porque não conseguem interpretar o rol de legislação que tem a seu dispor. E os pequenos nem conseguem ter esses advogados e vão à falência injustamente. Fazem negócios equivocados porque não sabem nem onde procurar. Quando você tiver o seu código, o código empresarial, com os princípios bem fundamentados, nós teremos outra vez o entusiasmo do cidadão pela atividade negocial, como aconteceu na Alemanha, quando tivemos o surgimento, no século XIX, da lei de limitação da responsabilidade do sócio. Lá foi coisa séria, como tivemos na Colômbia mais recentemente. Nós tivemos lá com o Francisco Reis, no Departamento de Sociedades, e ele disse, nós mudamos a economia da Colômbia porque fizemos a alteração da legislação comercial. E foi por aqui que nós mudamos. Também houve quem levasse ao Supremo deles para julgar inconstitucional tais mudanças. O Supremo ficou firme e manteve com base no princípio de que os empresários precisam de proteção. Porque senão quem é que vai tirar o dinheiro do colchão ou de qualquer lugar para investir na atividade produtiva, para gerar empregos? Quem é que vai fazer com essa legislação esparsa, absurda que nós temos no país? Somente um código dirá, aqui está a nossa proteção. E a partir disso, eu não tenho dúvida, como aconteceu com as UPIs, está acontecendo agora com a definição de grupo econômico, eu não tenho dúvida nenhuma que mais para frente o Judiciário lerá que esses princípios hão de prevalecer pelo bem do país. Muito obrigado, senador. Vocês veem que o tema